pessoal, tudo bem com vocês? Tô num lugarzinho um pouco diferente porque eu tô de férias. Eu tô no meu cantinho aqui da praia e isso significa também que eu vou voltar aqui pro YouTube. Como vocês sabem, principalmente quem me acompanha lá no Instagram também, aliás, vou deixar meu arroba aqui na tela, esse semestre foi super corrido, eu tive várias provas, inclusive ainda terei mais provas desse trimestre quando eu voltar de férias, mas por enquanto está tudo tranquilo e por agora eu posso anunciar que eu vou fazer o meu comeback pro YouTube. Esses vão ser tempos mais tranquilos, eu já vou começar a gravar vídeos pra vocês e o primeiro vídeo é o famoso tour pelos meus cadernos. Já fiz tour pelos meus cadernos antes e esse é o tour desse trimestre. Vocês me pediram muito pra gravar esse vídeo quando eu voltasse pra cá, lá no Instagram, e finalmente eu trouxe aqui pra vocês. Então, vamos lá! Eu mostrei pra vocês os cadernos do primeiro trimestre e agora que o segundo trimestre acabou, eu quero mostrar pra vocês exatamente todas as anotações que eu fiz durante esse período. De início, eu já quero falar que eu amo esses cadernos, eu não mudei durante esse período e eu não pretendo mudar. Geralmente eu mudo a minha coleção de cadernos do ano, no meio do ano, e uso outras capas diferentes, né? Caderno inteligente, a gente consegue trocar a capa. Porém, eu decidi que eu ainda tô muito apaixonada por essas capas e eu não quero trocar ainda. Exatamente por isso, eu vou permanecer com esses cadernos aqui. E eu coloquei em cada um deles um post-it para sinalizar exatamente onde que começa o segundo trimestre. E eu vou mostrar para vocês todas as anotações que eu fiz nesse período e contar um pouquinho de como eu fiz essas anotações. Primeiramente, eu divido os meus cadernos por matéria, por área. E eu vou começar com o meu caderno de humanas. Então, gente, começando pelo caderno de humanas, é essa capa aqui. Essa capa é a Mapa Mundi, em parceria com a GoCase, e eu simplesmente amo. Eu mudei algumas coisas, eu tô usando os discos transparentes e o elástico verde água. E aqui nessa divisória, eu fiz algumas modificações. Eu usei a minha Fomemo para poder colocar etiquetas com as matérias que estão em cada uma dessas divisórias. Em cada caderno eu uso 4 divisórias e aqui eu tenho Geografia, História, Sociologia e Filosofia. Na divisória de Geografia, é aqui que começa o meu segundo trimestre. Como vocês podem ver, eu mantive a estrutura de fazer registro. Esses aqui são todos os meus registros. Como vocês sabem, eu faço as minhas anotações em sala de aula mesmo. E agora eu tô usando o refil 120 e ele não passa nada, então muitas vezes eu faço a anotação na parte de trás da página também. Mais pra frente do vídeo eu vou explicar pra vocês exatamente quais materiais que eu uso e como eu organizo a anotação em si. Como vocês podem ver, uma coisa que eu mudei é que eu comecei a escrever mais nesse lado aqui da folha, justamente porque eu tô usando o refil 120. Ele é o meu refil preferido de todos e eu tenho feito muito isso, olha só. E também tenho usado bastante as fichinhas do CI. Elas são ótimas porque dá pra remover, dá pra colocar de novo. E eu ainda mantenho aquele mesmo esquema de revisão. Quando eu quero, eu uso a parte de trás da página para colocar post-it, para poder colocar uma revisão com lápis. Ou então, eu apenas deixo o tópico na parte da frente da página. Quando é um registro muito grande, eu deixo ele tanto na parte de trás quanto na parte da frente. E se ele é muito, muito grande mesmo, eu uso mais de uma página com a mesma cor e sinalizo. Mas, se é um tópico pequeno, eu deixo ele parar aqui, porque aí caso eu esteja carregando as páginas separadamente, eu não vou ficar com parte de um registro aqui, parte aqui, e acabar perdendo ou então me embolando com as páginas. E aqui, como vocês podem ver, eu já estou usando também as fichas verticais, inclusive eu amei esse lançamento, eu achei perfeito. Agora, caderno de história. Eu acho que foi mais ou menos aqui. Meu segundo trimestre. Isso. Eu tô usando bloquinhos adesivos para fazer anotações. Eu uso eles tanto para revisões, aqui atrás da página, como vocês podem ver. Eu coloquei aqui uma perguntinha, uma pergunta que poderia estar na prova, uma atividade que eu fiz, e aqui eu coloquei a resposta. Então, isso ajuda muito a praticar. É como se eu estivesse fazendo atividade mesmo de lápis, só que eu faço num bloquinho. E eu também uso aqueles pequenininhos aqui no cantinho para complementar a informação. Como vocês podem ver, quando é um novo tópico,
eu continuo ele com outra cor e em outra página. E eu também tô usando muito fichinha. Olha só. Eu também adoro fazer desenhos, principalmente para as matérias de biologia. Eu faço vários desenhos. E olha só, aqui de novo, os bloquinhos adesivos com perguntas e respostas. Aqui também, mais anotações. Às vezes eu faço eles de um jeito que eles não são necessariamente parte da anotação. Eu não deixo um espacinho reservado para eles. Eu só venho aqui e colo, e se precisar depois eu tiro. Aqui atrás, uma revisão com lápis. Daquele jeito que eu falei pra vocês que eu faço. E aqui mais fichinhas verticais. E desenhos de mapas. Meu mapa não ficou muito bom, mas o que vale é a intenção. Aqui no caderno de filosofia eu tive menos anotações. Uma coisa que eu faço bastante também é usar lápis para fazer uma revisão ativa. Eu faço isso, eu adoro escrever. Ficar escrevendo me ajuda a memorizar, entender melhor a matéria. Só que às vezes eu não tenho tempo para fazer um resumo inteiro. E principalmente se eu já tenho uma anotação completa que eu fiz em aula, eu não vou perder tempo fazendo uma anotação inteira que fala a mesma coisa de novo. Então eu só uso o lápis, faço algumas observações e é isso. Agora, filosofia. Filosofia eu acho que foi a que eu menos fiz anotações. Eu tive menos aulas de filosofia, então, consequentemente, menos registros. E eu tenho feito também vários mapas mentais. Esse daqui é o meu caderno de linguagens. Essa é uma das minhas capas preferidas de todos os tempos. Essa daqui é a capa azul pastel. E, de novo, disco transparente. Vocês sabem que eu amo. E o elástico azulzinho. Eu tenho essa bolsinha plástica no começo dos cadernos. E vocês vão perceber que algumas estão muito cheias e outras estão bem vazias. Aqui no caderno de literatura, a partir daqui começa o meu segundo trimestre. Aqui, mais bloquinhos de revisão. Gente, sério, isso me ajuda demais, então eu faço muito mesmo. Mapa mental. E uma coisa que eu comecei a fazer, que vocês perceberam lá no Instagram também, é fazer mapa mental dos livros que eu leio para essa matéria. Literatura, então, meu professor geralmente pede pra gente ler um livro. E aí, quando eu leio, eu faço um resuminho para ajudar quem já leu faz muito tempo e não se lembra muito bem o que acontece no livro. Eu faço um esqueminha com tudo que aconteceu, as partes mais importantes e algumas coisas importantes também sobre a obra. Eu coloco um bloquinho até no mapa mental. E esse daqui foi o último que eu fiz, que foi do último livro que eu li. Eu fiz essa prova tem pouco tempo. E aí eu separei por capítulo. Eu adoro fazer mapa mental e eu faço esses mapas mentais com as páginas em branco que vem no final do CI. Quando você adquirir um CI completo, você não compra capa, refil, tudo separado, eles vêm com algumas páginas brancas no final. E aí eu uso elas. E aí para português, a gente tem essa parte aqui. Mais mapa mental. Aqui também. E, gente, esse caderno é outro que não tem tantos registros. E agora, o meu caderno de Ciências da Natureza. Eu dividi Ciências da Natureza / Exatas em 2 cadernos. Então, esse caderno aqui tem Biologia e Matemática e esse caderno aqui tem Física e Química. Vou mostrar pra vocês. Essa combinação aqui maluca fui eu que inventei. Eu peguei os discos cores da Terra, os discos transparentes e eu misturei tudo num caderno só. Eu adorei, porque são essas cores que eu tô usando pro meu material, em todos os cadernos é essa paleta que eu tô usando. E tem esse elástico aqui também, que é o verde água. Como eu falei, alguns cadernos não tem tanta coisa no bolsinho plástico e outros tem muita coisa. Esses papéis aqui são de fichas que eu fiz para revisão e também alguns papéis. Esses papéis de fichário antigo, da época que eu usava fichário, eu não deixo nada perder, eu reaproveito todos. Então sempre que eu vou fazer alguma atividade, estudar para uma prova, eu aproveito esses papéis antigos para fazer contas e rascunhos. Eu gosto de manter aqui, porque eu faço algumas anotações que são importantes e eu não quero perder elas. Inclusive, eu dou essa dica. Se você usar o fichário, então se você usava algum outro tipo de caderno e você passou para o CI, guarda esses papéis, reutiliza eles. Isso é muito bom.
No caderno de álgebra a gente começa aqui, mais bloquinhos. Inclusive nesse caderno aqui de álgebra eu gostava de deixar esses aqui para lembrar as páginas das atividades que eu queria fazer. E uma coisa que vocês vão ver muito são esses papéis quadriculados. Esse daqui é o refil quadriculado de fundo cinza com linhas brancas. E eu usei ele sempre que eu tinha que fazer alguma atividade. Para matemática eu acho que não tem tanta teoria, tem mais prática mesmo. E eu gostava muito de fazer alguns exercícios no meu próprio caderno, então eu usava esse refil aqui. E vocês vão perceber que a maioria é desse refil, porque a maioria das coisas que eu fiz foram atividades. E acaba aqui, porque foi literalmente tudo atividade. E para uma mesma folha eu fazia, assim, várias atividades, muitas mesmo. Daí a gente tem o caderno de matemática B. Gente, muitas pessoas me perguntaram sobre essa divisão que a minha escola tem. Basicamente, as matérias elas são divididas em duas frentes, para quem está no segundo ano do ensino médio, tipo eu. Eu tenho matemática A e matemática B, ou então matemática 1 e matemática 2, que são álgebra e geometria, respectivamente. E eu tenho também biologia frente A e B, química frente A e B e física frente A e B. E é por isso que eu uni essas matérias em 2 cadernos, então é meio que tipo ciências naturais e exatas, todas no mesmo caderno, porque são elas que estão divididas em 2 frentes. Aqui também, como vocês podem ver, eu usei bastante bloquinho adesivo, aqui é também para as anotações de fórmula e também para as atividades. Esses títulos aqui, gente, todos eu ensino como fazer no meu Instagram. Eu sempre mostro, toda vez que eu invento um título diferente, eu posto lá. Então, se você quiser ideias de títulos para organizar o seu caderno, desse jeitinho assim, pode olhar lá no meu Instagram, no meu feed tá cheio dessas ideias. E aqui, como vocês podem ver, também tem muito mais página de atividade. Gente, isso daqui... Meu professor... esse daqui foi a última aula antes das férias. E o meu professor pediu para eu lembrar que era para poder fazer atividade dessa matéria quando a gente voltasse das férias, porque ele ainda não fez. E ele pediu para eu não esquecer e lembrar ele quando eu voltasse. Então eu fiz essa letra bem grande, bem exagerada, para assim que eu abrir o caderno, quando a gente voltar das férias na aula dele, eu lembrar que ele me pediu isso. Agora no caderno de biologia A, eu começo com os registros de sistemas. Eu tenho aqui fichinha. Isso daqui, gente, eu imprimi com a Fomemo, e aí eu colori usando as minhas Meldoliners. Falando sobre os materiais que eu uso, que eu prometi que eu ia falar, eu uso washi tape para poder fazer algumas separações de página e também, às vezes, para poder ocupar esse espacinho que fica sobrando. Eu amo washi tape, eu uso muito para planner, então eu gosto de aproveitar e usar no caderno também. Às vezes a gente não usa a página toda até essa última linha, e aí eu gosto de deixar uma washi só para ficar bonitinho, para decorar. Eu sempre tenho corretivo comigo. E esse, gente, é o caderno dos desenhos, porque aqui tem muito desenho. Eu uso muito desenho. Aqui, gente, revisão com bloquinho adesivo. Eu faço desenho demais para essa matéria, porque a biologia, a gente precisa dos desenhos para ter uma referência, né? E aí, gente, eu sempre uso marca-texto para destacar informações. Eu uso aquelas brush pens de ponta fininha. E eu uso também aquelas canetas de subtítulo. Lá no meu Instagram, todo domingo, eu mostro os materiais que eu levo no estojo. Os materiais que eu uso no estojo, no caso, porque eu tô tendo aula online. E eu mostro pra vocês exatamente como eu separo esses materiais e quais que eu tô usando nos meus registros. Esse daqui, gente, é uma exceção. Eu tava com o meu caderninho. Esse daqui é o caderninho que eu uso pra poder fazer vídeo pra vocês lá no Instagram. É esse o refil que eu uso pra fazer vídeo. E eu peguei esse caderno na hora que eu tava vendo uma videoaula, foi o primeiro caderno que eu vi. E aí eu fiz um resuminho sobre sistema reprodutor. E aí eu peguei e, como é caderno inteligente, eu encaixei aqui e eu tô usando ele. É tipo um mini mapinha mental que eu fiz aqui. E aqui tem mais registros gráficos. E a gente passa pra biologia B. A gente tem essa divisão de biologia A e B para matérias diferentes. Eu tenho 2 professores, um para uma frente e outro para outra frente. Eu tenho aqui mais esquemas. Quando eu preciso incluir alguma anotação ou algum gráfico e não tem espaço, eu faço isso.
eu imprimi na Fomemo o desenho do sistema que eu precisava. E aí eu colei num bloquinho adesivo e dobrei ele. Aqui também. Eu deixo aqui essas figuras que eu imprimi com a Fomemo, porque aí quando eu precisar eu posso vir aqui fazer uma revisão. A gente ainda não fez o simulado, então eu não tô 100% acabada com o segundo trimestre. A gente ainda tem o simulado para fazer depois que a gente voltar das férias. E aí eu ainda vou fazer mais revisões e anotar mais coisas. E esse foi o meu último registro desse caderno e eu preciso confessar que é meu favorito. Eu amei, eu consegui fazer esses desenhos super coloridos e eu amo quando fica desse jeito. Mas eu sempre mantenho esses títulos simples para poupar tempo e eu dividi tudo usando canetinha, aquela ponta de canetinha mais grossa, caneta gel para o corpo do texto e marca-texto pastel. E aqui a washi tape para decorar mesmo. E por último, a gente tem o caderno de Física e Química. Esse daqui é o All Blue. Eu usei o All Blue do jeito que ele é, eu não alterei disco e elástico. Então, se você quiser, você encontra exatamente esse caderno lá. Se você quiser algum caderno igual ao meu, você pode fazer o que eu fiz. Você pega a capa e os discos separadamente. No caso, eu peguei discos de conjuntinhos que eu já tinha e juntei aqui. Inclusive, gente, como eu sou embaixadora do Caderno Inteligente, eu tenho um cupom de desconto e eu vou colocar ele na tela pra vocês. Eu acho que esse é o caderno que mais tem coisa aqui. Aqui eu tenho algumas fórmulas, aqui eu também tenho alguns daqueles papéis antigos que eu disse que uso para revisão e atividade. E aqui desse lado tenho dois post-its que eu coloquei para separar uma matéria de uma prova de reposição que eu ia ter que fazer. Eu perdi uma prova e aí eu tive que fazer ela em outra data. E aí justamente por isso tá aqui a marcação da matéria que vai cair. Mais bloquinhos adesivos. Esse daqui, gente, foi o último registro antes do segundo trimestre, que é no Refil Rainbow. Eu amei o Refil Rainbow e eu uso ele para resumo. Mais desenhos. Eu adoro fazer esses desenhos. Os gráficos, eu sempre tento incorporar gráficos. Mais bloquinho de pergunta e resposta. E usando os dois lados da página. Gente, uma coisa que eu faço também é sempre que eu uso gráfico, eu faço uma pequena chave, né, das cores que eu usei no gráfico e o que elas representam. E como eu uso só uma cor por registro, quando eu tenho uma cor, por exemplo, só azul, eu pego uma caneta de azul um pouco mais escura, mas naquele mesmo tom, e uma mais clara, porque aí eu não saio dessa paleta, mas eu consigo fazer essa diferenciação. Gente, até com o registro cinza eu fiz isso, usando prata e tons de cinza diferentes. E eu tenho também os mapas mentais. Eu não abro mão deles. Mais fichinhas. E vocês estão vendo, né, gente? Eu amo usar fichinha. Aqui, o caderno de Química, vocês vão perceber que essa daqui é Química B. Eu faço muita atividade de Química B. Essas atividades às vezes são passadas em aula mesmo, e aí a gente faz e manda no Classroom para a professora. Então tem muita atividade aqui, muita anotação com lápis. E aqui, uma coisa que eu faço também é fazer uma tabela usando o próprio marca-texto. Esse daqui é mais um dos cadernos em que a maior parte das coisas que tem aqui é basicamente exercício. Porque, gente, química é muito de prática, né? É muito exercício, é muito treino, porque aí a gente aprende. E eu acho que essa é uma das minhas maiores dicas para estudar química. Eu sei que muita gente tem dificuldade, então faça muito exercício. E esse mapa mental aqui, eu ainda vou continuar ele. Falta mais um tópico de isomeria espacial, mas a gente ainda não teve essa matéria, então eu fiz até aqui, que foi o que caiu na nossa prova. E aí depois, quando a gente tiver o resto da matéria, eu vou colocar aqui e preencher esse espaço. Para física, aqui que começou o segundo trimestre, já com muitos desenhos. E, gente, eu anoto tudo que o professor fala. Mesmo que não esteja tudo escrito no quadro, porque a gente copia as coisas do quadro também, né? Eu também copio tudo que o professor fala.
bloquinhos. Às vezes, quando eu quero montar um bloquinho maior, eu apenas coloco um em cima do outro. Essa é uma ótima dica se você não tem tamanhos diferentes. Às vezes eu tenho os tamanhos diferentes, mas às vezes eu não levo eggs comigo, eu não tô com eggs, então eu simplesmente coloco um em cima do outro. E aí eu aumento o meu espaço para escrever. E eu também adoro usar washi tape, essas que têm um material de papel para escrever em cima. É ótimo. E, gente, o último caderno, que é o de Física B. Física B, eu também tenho muitos desenhinhos. Olha só, gente, meu carrinho. Nuvem, raio. Eu adoro desenhar no caderno de Física B. E são todos desenhos relacionados à matéria. E também usei fichinha. E esse é o meu último registro. Gente, de verdade, eu espero que vocês tenham gostado desse tour e que vocês possam tirar algum tipo de inspiração ou usar alguma das minhas dicas para se organizarem também no próximo trimestre que tá vindo por aí. É isso. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Me segue também lá no Instagram, onde eu mostro várias dicas e sempre mostro os meus cadernos. É isso. Um beijo da Sophie e até a próxima!